Graça e paz, queridos e amados filhos de Deus, servos e servas, aleluia. Estou a passar aqui para te dar uma informação, ao que eu quero partilhar com você, algo de muita seriedade, algo que pode fazer você jubilar no espírito e se apavorar também. Todavia, aqueles que estão conectados com Cristo jubilarão no espírito. Mas leve essa palavra com muita precaução, com muito temor, bastante temor, para que você possa alcançar um final gracioso aqui nessa terra. Há semanas atrás, nós estávamos em um culto. Era um culto de terça-feira, culto de ensinamento da palavra. E enquanto orávamos, ministrávamos o culto, estávamos no momento de oração. A presença do Senhor estava se movendo de um jeito muito forte. Muito forte. Isso há poucas semanas atrás. Creio que há uma semana e alguns dias ou 2 semanas. O Senhor me deu uma visão. Eu guardei ela no meu espírito até hoje. E foi algo muito impactante. Eu via, e enquanto orávamos, o Senhor abriu a minha visão. Na dimensão espiritual eu vi nitidamente, irmãos. Nitidamente. Sem dúvida, com clareza total. Eu via, e na visão, era como se a minha visão, eu estivesse em cima de um cavalo. Mas eu percebi que não era eu. Ou seja, aquele que estava montando o cavalo me deu a graça e a misericórdia de ter uma visão que os olhos dele estavam a ver. Eu acho isso muito forte, porque essa pessoa, este que eu estou citando, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu acho isso muito forte, porque eu me lembro no princípio, pela graça e misericórdia do Senhor, quando o Senhor começou a me levar a manifestar o dom profético, de visões, de revelação. Eu me lembro que o Espírito Santo havia me feito uma promessa e me disse assim: as visões que eu vou te dar, você verá o que os meus olhos verem. Aonde os meus olhos estarão olhando, você verá. Eu me lembro que o Espírito Santo havia me dito: quando você estiver profetizando, se você estiver falando do passado de alguém, se você estiver falando do futuro de alguém, ou do presente, diga a esta pessoa que aquele que me mostra essa visão está no momento, no tempo e no espaço em que ele está falando sobre a tua vida. E isso foi muito forte, porque isso foi literal. Quando eu vi essa visão, há semanas atrás, há dias atrás, era como se eu tivesse a ver pelos olhos de quem estava em cima do cavalo. O cavalo era branco. Eu me lembro ver o cavalo branco, a parte do pescoço e de trás assim do cavalo. Muito branco. E esse cavalo estava de pé nas nuvens. E o que estava embaixo, eu via o planeta Terra. Não eram essas nuvens daqui, porque eu via todo o planeta Terra lá embaixo. Então aquelas nuvens eram as nuvens dos céus, do céu da região celestial, onde os anjos do Senhor estão. E eu via isso. E de repente esses olhos, pelo qual eu via a visão através deles, virou-se à direita. E eu vi, irmãos, nitidamente, eu vi um monte de anjos, uma multidão de anjos ao lado. Era como se fosse a formação de combate de um exército no tempo antigo, em que era usado espadas e escudos, como eles se formavam perfilados e o seu general à frente. Eu vi nitidamente, eu vi uma multidão de anjos incontáveis. E eu vi, porque em um breve momento essa figura do Senhor virou o cavalo, então voltou-se para essa multidão de anjos e coordenava eles. Eu vi, e coordenava eles assim, em excelência de formatura,
E eles se organizavam. E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo enquanto eu vi essa visão. O Senhor e os seus anjos estão em pé, perfilados, para descerem à terra. Para descerem à terra. Queridos, a visão que o Senhor me fez ver alertou bastante, despertou bastante no meu espírito. E é com esse mesmo motivo que eu estou partilhando lá com você, porque faz dias que o Espírito Santo está a me cobrar, a me puxar, a me dizer: tu tens de partilhar o que tu viste, tu tens de partilhar o que tu viste. Então, queridos, a hora que o reino dos céus se estabelecerá com o seu maior representante, o Filho de Deus, vindo dentre as nuvens, está chegando. Está chegando, meu irmão, minha irmã, servo, serva de Deus. A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 8, uma advertência muito forte. Diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois, esse é o verso 9 agora, pois o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Meu querido, você que é servo de Deus ou serva de Deus, ou foi filho, filha de Deus, servo, serva de Deus, você que estava no exercício da função, você que era pastor, obreiro, pastora, obreira, seja qual for o exercício, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, e você se desviou, e você permitiu que as aflições da vida, que as distrações, os prazeres te levassem para voltar no mundo. Você que já serviu Deus, já conheceu a palavra, volte, meu irmão, minha irmã. Volte, é tempo de voltar. Tire todo o embaraço, assim como o próprio apóstolo Paulo declarou. Todo o embaraço e corra apressadamente a carreira que te é proposta em Cristo Jesus. Corra apressadamente, meu querido, para que ainda o Senhor te encontre na luz dele. Ainda o Senhor te encontre no exercício, ou pelo menos na tentativa de exercer aquilo que Ele te chamou para exercer. Você que era obreira, se desviou por algum conflito de igrejas, algum conflito de religiosidade, desculpa. Volte, meu querido. Volte, porque nenhuma placa de igreja vai prestar contas sobre a tua alma. Volte e procure discernimento do Espírito Santo para te reencaminhar num lugar, numa congregação, para você voltar a servir. Ainda há tempo, meu querido. Ainda vai se estabelecer algumas coisas, o regime do anticristo e tudo aquilo que está profetizado. Está breve. Logo mais, pela graça do Senhor, eu vou partilhar algumas coisas que o Senhor tem me mostrado sobre isso. Mas essa visão foi tão real, meu querido. Foi tão real. Volte, a Bíblia está dizendo aqui: andai como filhos da luz. Você é filho da luz e está perdido, voltou para as trevas, meu querido. Minha querida, volte para Jesus, aleluia. Volte para andar na luz, como filho da luz. Tu és filho da luz. E os pecados que eu cometi, eu tropecei, eu caí, e o leque todo de iniquidade em que eu estou mergulhado nele, o sangue de Cristo Jesus pode purificar você de todo pecado. Somente volte. Chore. Clame para que o Senhor venha te purificar. Aleluia. Volte. A Bíblia está a dizer, Efésios 5:9, o fruto do Espírito Santo está em toda a bondade e justiça e verdade. Volte nos caminhos da justiça, nos caminhos da verdade. Aleluia. Abandone toda mentira, toda ideia que você colocou na tua mente ou deixou que o mundo colocasse na tua mente, que te fizesse desacreditar do reino de Deus. Hoje eu estava na fila do ATM do banco e eu vi de longe um senhor a dizer: essa história toda de Jesus Cristo foi só algo que inventaram para fazer as pessoas se comportarem eticamente corretas na sociedade. Veio-me uma tristeza no meu coração. E o Espírito Santo me fazia ouvir dentro de mim: ele está enganado.
E todos que pensam assim receberão uma triste notícia. Vai ser um momento de pavor quando verem o Filho do Homem vir pelas nuvens. Vai ser um momento de tristeza para eles. Volte. Livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo... Capítulo 4, no versículo de número 3, diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Meu querido servo e serva de Deus, persevere em oração. Você que está no caminho, você que não tropeçou, continua em Cristo, continua andando na luz, persevere em oração. Façam do vosso momento de oração, de falar com Deus, um momento cheio de ações de graças. Ações de graças. Dê ações de graças a Deus teu Criador, teu Pai, teu soberano. Aleluia. Se afeiçoe na oração com Deus. Não se permita mais passar momentos de oração em que você não busca estar no amparo das asas do Senhor. Fuja de todo tropeço, de todo embaraço, de toda aflição da carne que te leva até mesmo a gastar o tempo de oração em coisas vãs. Busque a ternura da glória do Senhor. Busque ser filho de Deus enquanto é tempo, em Cristo Jesus. Aleluia. Que o Deus de Emanuel possa abençoar a tua vida com essa palavra, e que todo aquele que está a ouvir esta mensagem receba no seu espírito e que receba também as visitações do Espírito Santo para te fazer estar próximo da realidade do reino dos céus que é chegada. Aleluia. Graça e paz sejam com todos vocês, ao corpo de Cristo, à Igreja de Cristo. Shalom.